Olá, meus irmãos queridos que estão ligados aí no HBcast. Estamos começando mais uma edição do HBcast e aqui falando hoje sobre o homem como protetor da família. E para bater esse papo, que é um papo muito importante, mas como sempre a gente faz aqui no HBcast, também com certa espontaneidade aqui, eu trouxe para conversar com a gente o pastor Tibério. Pastor, muito obrigado aqui pela sua presença e a sua disponibilidade em estar aqui com a gente batendo esse papo. João, é uma alegria toda nossa. Muito obrigado por ter nos convidado para bater esse papo, conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para a vida da família. Então, para nós está sendo uma satisfação estar com você aqui. Que bom, coisa boa. Pastor, esse tema do homem como o protetor da família, ele não era para se tornar polêmico, digamos assim. Ele não era para se tornar nenhum sinal de problema na sociedade. Mas as coisas estão se complicando de uma tal forma que até isso está se tornando um problema, né? Assim, por exemplo, enquanto muitos homens não se preocupam mais em proteger as mulheres, muitas mulheres também têm afirmado não precisar disso, por incrível que pareça, né? E onde o senhor acha que, assim, porque décadas atrás isso era um pouco mais aceito, né? O homem protegendo a sua família e tal, mas agora não muito, né? Aliás, agora bem pouco, bem menos. Os homens estão deixando e as mulheres também estão dispensando isso, não digo todas, mas em muitos casos, né? Onde o senhor acha que a sociedade acabou se perdendo para chegar nesse ponto? João, é muito interessante essa sua colocação. E aí eu gostaria de elencar algumas situações para chegar à resposta. Sim. Eu penso que tudo começou no Éden, podemos dizer a rebelião no Éden, né? Como é descrito em Gênesis 3, que descreve o surgimento, né, a origem do pecado. Isso fez com que lá no Éden os conflitos começassem entre o homem e a mulher, as acusações. Então isso começou ali no paraíso e se desdobrou aí para muitos séculos da história da humanidade. Então eu pontuaria essa rebelião no Éden e dando um salto na história, indo para a era moderna, podemos dizer, eu creio que o iluminismo que ocorreu na Europa, aquela revolução cultural entre o século XVII e XVIII, esse movimento questionou muitos pilares, né, da política, da ciência, dos valores sociais, e houve assim uma ênfase grande para a razão em detrimento da revelação bíblica. Certo. Então, alguns postulados bíblicos passaram a ser questionados, a ser até colocados contra a parede, podemos dizer assim. Eu também pontuaria essa questão da mudança de hábito, dessa postura da mulher, levando em consideração também a questão da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, onde houve um êxodo rural, onde houve uma explosão de tecnologia naquela época, o surgimento das indústrias, das fábricas, verdade. Onde os homens não mais ficavam no quintal de suas casas, provendo o necessário para o suprimento de suas famílias, e teve que sair de casa, e não somente o homem, a mulher também saindo de casa e buscando sustento fora. Podemos também citar a Revolução Sexual, na segunda metade do século XX, que foi a liberação sexual. Então, aqueles pontos que eram basilares da família, casamento monogâmico, heterossexual. Então, essas questões também foram questionadas e caíram por terra. Então, eu penso que
o surgimento dessas situações fez com que a mulher se empoderasse e não percebesse mais a necessidade de ser protegida pelo homem, né? Então, nós estamos vivendo essa época, né, onde as mulheres estão conquistando mais espaço na sociedade, nada contra isso, mas, assim, por um lado, isso tem causado uma independência exacerbada das mulheres em relação ao homem, né, deixando de lado aquele papel bíblico que nós bem conhecemos da proteção do marido, da esposa, da família. Então, eu penso que esses acontecimentos, de uma forma gradativa, têm contribuído para essa independência da mulher, dela achar que não precisa tanto assim da proteção do homem. É verdade. Agora, muitas pessoas associam essa postura protetora do homem, né? Há também, na minha opinião, equivocadamente, mas associa essa postura protetora do homem a algo truculento, violento, né? Um homem que parte em defesa da sua família pode ser equivocadamente julgado como um homem violento, um homem truculento. E como é que a gente pode... como é que você acha que um homem poderia, por exemplo, defender a sua família, defender os seus filhos, a sua esposa, sem que ele soasse truculento ou violento? Ou talvez numa sociedade como essa, hoje pós-moderna, isso talvez seria impossível? A gente tem sido muito influenciado pela ideia do machismo, onde a postura do homem é mais aquela sisuda, aquele homem de poucas palavras, de pouco diálogo dentro de casa, que chega mais para disciplinar. Então, assim, os nossos avós, os nossos bisavós viviam essa realidade, né? Geralmente, um homem muito ausente de casa, né? Então, quando chegava, ele tomava pé de toda a situação que tinha se desenrolado ao longo do dia, e ele aparecia como um disciplinador. Então, assim, eu vivi isso na minha infância, né? Então, quando meu pai chegava em casa, às vezes a minha mãe dizia assim, né? Quando a gente aprontava, quando a gente traquinava, ela dizia, olha, quando o pai de vocês chegar... Aí vocês vão ver. Vocês vão ver. Então, eu lembro que às vezes a gente escondia aquele chinelão do papai, porque a gente sabia que quando ele tomasse conhecimento de tudo aquilo que acontecia durante o dia, ele ia usar a força, ele ia disciplinar. Então, assim, essa ideia passou, né, de geração em geração, mas, biblicamente falando, a gente precisa resgatar a figura do líder do lar. E o líder, para que de fato ele exerça esse papel à luz das Sagradas Escrituras, ele precisa ser um líder com algumas características, não como aquele homem violento, aquele homem que terá sempre aquela postura de usar a força para disciplinar os filhos, mas assim, na postura do sacrifício de amor para com seus filhos. Ele precisa ser um exemplo para os seus filhos, ele precisa ser terno, ele precisa usar o discernimento. Várias passagens bíblicas, elas vão mostrar como deve ser essa postura do homem. Então, a gente precisa resgatar esses valores bíblicos para que a gente viva na prática um líder, não só aquele que vai estar usando a disciplina quando necessário, mas, acima de tudo, ele vai estar se comportando de maneira adequada dentro do seu lar, sendo aquele homem que vai entender as necessidades dos membros de sua família e vai ser realmente aquele líder espiritual que vai copiar a figura de Cristo. Quando a gente vai para o texto de Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que nós devemos agir com a família e com a esposa, assim como Cristo agiu com a sua igreja. Então, esse líder precisa ser
amoroso, esse amor precisa ser sacrificial, ele precisa ser exemplo, ele precisa cativar o relacionamento, a convivência dentro de casa, para que ele venha a apagar essa imagem de alguém violento, alguém que vai estar só disciplinando, castigando, usando da força muitas vezes, mas que não esquecendo desse lado, mas por outro lado, ele vai estar agindo como instrumento de Deus para dirigir, conduzir a sua vida. Muito bom. Agora, você falou, né, pastor, você falou que digamos que essa imagem do homem como protetor, né, já começou a ser quebrada lá no Éden. Uma questão do pecado mesmo, né? E foi justamente no Éden que essa missão foi dada ao homem. Já tinha sido dada a ele também essa missão lá, né? De guardar a casa dele, de guardar o lar, de guardar a família, né? Depois, por exemplo, em Deuteronômio isso também é lembrado. E esse cuidado, ele vai além do físico, né, pastor? Ele vai além do digamos assim, de uma proteção física, né? Contra os perigos, fisicamente falando. Mas esse cuidado, logicamente, também envolve uma proteção espiritual, no sentido de ensinar os filhos, de orientar até mesmo a esposa, né? E como que essa postura protetora, não somente física, mas também espiritual, né? Que isso também é necessário e está se perdendo hoje em dia, como que isso pode ser resgatado, na sua opinião? Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele, lá no versículo 28 e 29, capítulo 5, eu quero até ler aqui para a gente, por favor, fazer essa nossa conversa, que diz assim: